milionário se recusa a deixar a mendiga negra ir embora, mesmo com 2 bebês no contrato. Lucas estava habituado a que o mundo girasse ao seu redor. Com o perigo da realidade longe da sua vista, ele transitava entre brilhos e marcas de luxo nas mais luxuosas avenidas da cidade. Mas era no parque, em meio a risadas e brincadeiras, que ele encontrou algo inesperado. Uma cena inusitada chamou sua atenção. Uma mulher negra de pele brilhante sob o sol, segurando 2 recém-nascidos, envolta em trapos surrados. O ar estava carregado de uma mistura de aromas e sons urbanos, mas tudo parecia silenciar ao redor dela. "Olha para isso!" Lucas murmurou, quase em um sussurro de desprezo, enquanto os olhares ácidos do público se dirigiam àquela mãe. A cena era tão chocante quanto a brisa que invadia seu rosto. Ele não entendia como alguém poderia estar tão próximo, vivendo em plena miséria, enquanto ele desfilava com seu paletó cravado de marcas. Ao se aproximar, a mulher levantou. "Maya", ela disse, quase como uma prece. As palavras pairavam no ar, enquanto o passado emergia de sua memória como um espectro, arrastando seu coração. Maya. O nome saiu de seus lábios como um lamento. Ele tentava processar a conexão entre eles. Era impossível não se sentir desfeito ao perceber que aqueles gêmeos, tão pequenos e fragilmente aninhados em seus braços, eram frutos de uma paixão súbita que ele tivera. Aquela mulher que um dia perturbaram suas noites de insônia com risos, agora carregava a bagagem de uma vida feita de falta e dificuldade. Uma passagem de algum documento misterioso flutuou pela mente de Lucas. Um contrato que ele nunca imaginaria que seria convocado a respeitar. Algo que o vincularia àquele encontro inusitado. Ele estava preso a uma responsabilidade inesperada. E seu mundo de privilégios logo se transformou em um labirinto de obrigações. Ele precisava cuidar dos gêmeos em um projeto assistencial, decisão tomada por outros e que parecia um pesadelo. "Eu só quero uma chance", sussurrou, seus olhos refletindo uma mistura de expectativa e desespero. Ela buscava recuperar a dignidade que a vida lhe roubara. Mas os segredos do passado também estavam ali, como sombras que se aproximavam lentamente. Em meio ao caos de suas emoções, Lucas sentiu um nó na garganta. Como ele poderia cuidar de 2 vidas? Como, na verdade, ele poderia ser um pai quando sempre se destacou por sua indiferença? O peso de tudo isso parecia esmagá-lo. Ele enfrentava uma pressão interna feroz que tornava seu corpo gelado e inquieto. E enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os rostos desesperados ao seu redor, a realidade se tornava mais e mais crua. No entanto, isso era só o começo. Uma antiga dívida familiar começou a surgir das sombras, e a vida que Lucas conhecia estava prestes a ser ainda mais transformada. Como ele poderia lidar com a responsabilidade e com os segredos que ameaçavam não só sua nova paternidade, mas o que ele faria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhava para Maya e era como se o mundo ao redor tivesse parado. O barulho do parque, as risadas,
tudo se tornava distante. Ele estava preso em um turbilhão de sentimentos, mas antes que pudesse processar tudo isso, um grito cortou o ar. Uma mulher idosa, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar cheio de dor, disparou em direção. Socorro! Alguém ajude! Meu filho! A mulher estava desesperada e todos os olhos se viraram para ela. O pânico parecia contagioso e logo algumas pessoas começaram a se aproximar, curiosas, mas também alarmadas. Lucas sentiu uma tensão crescente no ar. Maia, assustada, segurou os gêmeos ainda mais firme. O que está acontecendo? Ela estava preocupada e Lucas podia ver que o desespero dela aumentava à medida que olhava para a mulher. Ele decidiu se aproximar, puxando Maia com ele. Vamos ver o que está acontecendo. Sua voz soou mais firme do que se sentia. Mais perto, a mulher estava em lágrimas. Meu filho não aparece. Ele estava brincando perto do lago e desapareceu. A angústia em sua voz era palpável. Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. O lago! Ele lembrava dos perigos que os filhos podiam enfrentar em tais situações. E naquele momento, outra imagem saltou à sua mente. A lembrança da pressão que sentia ao ter que cuidar dos gênios. Seu coração disparou. Vamos, precisamos ajudar! Gritou um homem, ganhando coragem, enquanto outros se uniam para procurar. Lucas hesitou, mas as palavras de Maia o tiraram daquela paralisia. Lucas, eles precisam de você! Ele assentiu, mas enquanto as pessoas começaram a correr em direção ao lago, outra coisa aconteceu. Um homem alto e sombrio apareceu do nada, emergindo das sombras das árvores. Ele parecia completamente fora de lugar, com um olhar que misturava raiva e desespero. Onde está minha filha? Ele gritou, sua voz ecoando de um jeito ameaçador. Era como se o ar tivesse se tornado denso. Todos pararam. Maia apertou ainda mais os gêmeos e olhou para Lucas. A preocupação em seu olhar agora se misturava ao medo. Quem é esse? Ela sussurrou. O homem, percebendo que atraía a atenção, avançou, apontando para a mulher idosa. Você é a razão pela qual ela desapareceu. O que você fez com minha menina? Ele estava furioso. Uma agitação tomou conta do público enquanto as pessoas começavam a murmurar. Quem é essa mulher? O que aconteceu com a criança? A tensão no ar aumentou. E Lucas olhou para Maia, os olhos dela refletindo a mesma confusão e preocupação. As ligações que ele tinha no passado estavam agitando os ecos de um presente que cada vez mais se tornava aterrador. Antes que Lucas pudesse entender completamente a situação, uma criança apareceu correndo, gritando por sua mãe. Era uma menina de cabelos cacheados e olhos brilhantes. O coração de todos deu um salto, e a mulher idosa caiu de joelhos aliviada. Mas o homem ainda estava ali, em pé e furioso. Então ela estava aqui o tempo todo. A confusão se espalhou por todo o parque, e no meio de tudo isso, Lucas se lembrou da conexão com Maia e das vidas que agora estavam em jogo. Ele começou a se perguntar se aquele homem tinha alguma relação com ele, se suas vidas estavam mais entrelaçadas do que jamais imaginou. E em meio à confusão, uma nova dúvida surgia em sua mente. Quem era realmente Maia? E que segredos poderiam mudar tudo? O que mais estava escondido sob a superfície dessa história que agora se entrelaçava com a dele? Lucas olhava para Maia e parecia que o tempo tinha congelado. O alvoroço ao redor deles agora era apenas um eco distante. A mulher idosa soltou um suspiro profundo e a menina encontrou o caminho até ela. Mas o homem furioso atrás dela não parecia satisfeito. As vozes murmuravam entre si e uma tensão pesada pairava no ar. Mas o foco de Lucas se mantinha firme em Maia. E então um som estridente cortou o silêncio como um raio. Parem todos!
Vocês não sabem o que está por trás disso tudo. Era uma voz desconhecida, mas forte o suficiente para capturar a atenção de todos. Um homem de aspecto desleixado, com uma jaqueta puída e o... Quem era ele? O homem avançou, fixando o olhar em Maia. Você não pode escapar do seu passado. A multidão murmura, inquieta, uma mistura de curiosidade e receio. Maia parou, seu corpo tenso como se tivesse levado um soco no estômago. Do que você está falando? Maia perguntou, sua voz trêmula. Havia uma fraqueza nos seus olhos que Lucas nunca havia visto antes. Os gêmeos começaram a chorar, como se sentissem a pressão acumulada no ar. Parem! Isso não é hora para brigas. Lucas interveio, mas a voz do desconhecido tinha um poder que o impediu de agir. Ele se virou para Maia, buscando apoio, mas as palavras pareceram falhar enquanto o homem continuava a falar. Eu sei quem você é, Maia. A verdadeira Maia. A mulher que deixou tudo para trás. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma provocação, como se tivesse um segredo que poderia destruir tudo. As palavras dele cortaram através da confusão. A citação de um passado obscuro, escondido sob a superfície, fez Lucas querer saber. O que você quer dizer? Ela estava paralisada, sem saber o que dizer, e Lucas começou a sentir um nó se formando em seu estômago. Ele olhou para os gêmeos, então para Maia. Maia, o que ele está falando? Lucas, Ela hesitou. A dor estava à flor da pele. Eu nunca quis que você soubesse. Sabesse o quê? Lucas pressionou a angústia com sua voz. Ele sentia seu mundo se desmoronando, como se tudo que estava construído entre eles fosse um castelo de cartas. Isso não poderia se passar de uma especulação. Ela é uma fugitiva, o homem insistiu. Passos firmes como se estivesse montando um espetáculo. A multidão começou a reagir, com murmúrios de choque e reprovação. Seus problemas estão longe de acabar, Maia. O que você pensou que poderia esconder? O ar agora estava carregado de tensão. Os olhares do público investigavam cada movimento. Lucas estava em estado de choque. A mulher pela qual ele começara a nutrir sentimentos, uma mãe de gêmeos, poderia ser alguém fugindo de algo que ele nem imaginava. Eu não sou fugitiva. Isso não é verdade. Maia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, seu desespero agora evidente, mas o sofrimento dela não calmou a multidão. Em vez disso, a acusação do estranho despertou a curiosidade e o medo. Lucas deu um passo adiante tentando proteger Maia, mas ele estava tão confuso. Quem é você? Perguntou ao homem, sua voz falhando levemente. O que você quer dela? Uma verdade, meu caro. A verdade do que ela fez. O que está por trás de tudo que você considera amor e felicidade. O homem riu sarcasticamente, apontando um dedo acusador para Maia. Foi um momento indescritível. Lucas percebeu que a vida que conhecia estava virando de cabeça para baixo. O rosto de Maia estava contorcido, a dor evidente. Ele estava vivenciando uma tempestade. E a novidade dessa revelação parecia um raio prestes a atingi-los. Enquanto a tensão aumentava, outra figura apareceu. Uma mulher de cabelo platinado, com ares de autoridade e uma expressão determinada. Ela olhou diretamente para o homem que perturbava a paz. Chega! A voz dela cortou como uma lâmina. Deixe essa mulher em paz. Você não sabe a história inteira. Lucas congelou. O que mais estava escondido nesta situação insana? O que viria a seguir? Lucas ficou paralisado, observando a mulher de cabelo platinado. Ela tinha uma aura de força que chamava a atenção de todos. Você não sabe a história inteira, ela repetiu, mirando o homem com uma determinação que parecia desafiar o caos ao seu redor. Mas, antes que qualquer um pudesse reagir,
O homem de jaqueta puída avançou, cuspindo suas palavras. Você acha que pode proteger a verdadeira Maia? Você não sabe o que ela esconde. Um murmúrio percorreu a multidão e Lucas sentiu os olhos das pessoas sobre ele. Ele olhou para Maia, seu coração acelerando. O medo estava moldando seu rosto e ele podia ver seu desespero. Por que você está fazendo isso? Maia pediu, a voz embargada. Eu não sou quem você diz que sou. É exatamente isso que você diz, mas a verdade sempre aparece. O homem respondeu com um sorriso sardônico. Você pode esconder, mas não pode escapar do seu passado. O peso da confrontação era palpável, uma pressão que fazia o ar ficar espesso. O que aquele homem sabia? O que ele queria dela? Lucas queria que tudo ficasse claro, mas não havia jeito de entender aquela situação confusa. Ele percebia que cada palavra jogada ao vento poderia desmoronar o pouco que conhecia sobre Maia. E então, como um trovão, uma nova figura irrompeu na cena. Era um policial, uniforme brilhante e olhar sério. Ele parecia ter sido enviado para restaurar a ordem, mas ao escanear a situação, sua expressão ficou ainda mais tensa. O que está acontecendo aqui? Ele pediu, a voz autoritária cortando a atmosfera carregada. A multidão se afastou, apreensiva. Ela é uma fugitiva, o homem acusou, apontando para Maia com o dedo trêmulo. Ela está escondendo algo de todos nós. O policial fixou os olhos em Maia, esperando uma explicação, mas Lucas sentiu que a pressão crescia. Foi como se o chão sob seus pés estivesse a tremer. Maia, o que ela está falando? A angústia na sua voz não conseguiu esconder o acréscimo de desespero em seu olhar. Lucas, Hã? Eu não posso te dizer agora. Maia soltou. Suas palavras se precipitavam como se ela estivesse à beira de um colapso. Não é seguro. Mas a mulher platinada não desistiu. Detrás da história dessa mulher, existem segredos que vão além do que você imagina. Essa não é a Maia que você pensa que conhece. E enquanto Lucas tentava processar tudo isso, uma criança pequena, sem aviso, apareceu atrás dele e agarra seu braço. Era uma garotinha com olhos brilhantes, seu olhar inocente contrastando com a tensão do momento. Papá, papá! Ela gritou, e o mundo de Lucas se desconcertou ainda mais. Quem é essa criança? O policial indagou, sua expressão perplexa. O caos em torno deles gritava por respostas, mas a chegada da menina trouxe um olhar de chamas para a face de Maia. Ela estava pálida, sua perna tremia levemente, como se estivesse à beira de desmaiar. Então, como um vendaval, a mulher platinada dirigiu-se para a criança. Lena, o que você está fazendo aqui? A palavra Lena cortou Lucas ao meio. Ele olhou entre a criança e Maia, tentando entender a ligação. A garotinha olhou de volta, meio perdida. Você é minha mãe? Questionou. Os olhos tão esperançosos e inocentes. Maia parecia congelada no tempo. Lucas sentiu uma onda de confusão e raiva. Maia, o que está acontecendo? O que você esconde? As palavras escaparam de sua boca como um grito doloroso. O homem diante sorriu triunfante, revelando que estava apenas começando. Eu disse que a verdade viria à tona. Essa menina, ela não é a única sob seu cuidado. O que mais você esconde, Maia? E antes que alguém pudesse responder, um grito estridente ecoou, quebrando a tensão. Um homem, do nada, saiu correndo em direção ao parque, pálido e assustado. Maia, não! Você não pode deixar que o levem. E assim, novamente, o caos e a confusão tomaram conta. Lucas olhou para Maia, suas emoções despedaçadas em um mar de perguntas. Ele se perguntava se poderia confiar nela, ou se aquela mulher que havia conhecido estava realmente escondendo um passado caótico, cheio de segredos. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. Lucas ficou paralisado, enquanto a criança agarrava seu braço, o peito apertado de confusão.
A mulher de cabelo platinado olhou fixamente para a garotinha, e sua voz saiu baixa e firme. Lena, volte para mim! Mas a menina, com os olhos brilhando de esperança e inocência, parecia mais determinada a ficar ao lado de Lucas. Quem é essa criança? O policial questionou, e Lucas, sem palavras, olhou para Maia, buscando respostas. O que estava acontecendo? Em meio àquele turbilhão de vozes e olhares desconfiados, a tensão se misturava com o pânico crescente. Lucas, Maia começou, mas o homem em estado de choque cortou-a abruptamente. Você precisa ouvir, Maia. Não pode esconder mais. O que você fez não pode ficar no passado. A multidão estava agitada. Olhos em todos os lugares. Todos querendo respostas. O homem, em sua disputa com Maia, parecia estar se alimentando da confusão. Seu olhar estava fixo nela, como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Sim, Lucas, você deveria saber. Maia não é quem você pensa que é. Chega! Lucas gritou, a voz ecoando em desespero. Ele sentia um nó na garganta, apertando mais. As palavras dele giravam em sua mente como uma tempestade. Maia olhava para ele com uma mistura de dor e preocupação, enquanto a mulher platinada dava um passo adiante em defesa dela. Mas antes que alguém pudesse responder, o homem sombrio, sempre presente nas sombras, gritou: Você não tem ideia do que está ocultando, Maia. Aquela noite, você se lembrou de tudo. Não se lembrou o que aconteceu com a criança. Essas palavras cortaram a noite como uma faca. Lucas sentiu o sangue esfriar em suas veias. O que aconteceu naquela noite? Lucas perguntou, agora com a voz entrecortada. Ele olhou profundamente nos olhos de Maia, buscando uma resposta que parecia escapar por entre os dedos. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, a verdade começou a emergir em seus olhos. Eu não queria que você soubesse. Eu não sou uma fugitiva, mas a vida me forçou a correr. Aquela criança, Lucas, ela é... O grito da mulher idosa ressoou de repente, interrompendo Maia. Meu filho, o que você fez? Aquilo foi como um tapa na cara para todos. Lucas olhou para a mulher, depois de volta para Maia, e a cada segundo que passava, o desespero crescia. A multidão começou a murmurar. A confusão era palpável. O policial fixou o olhar em Maia. Agora a realidade parecia mudar a cada palavra pronunciada. Maia, o que você realmente fez? A tensão estava à flor da pele, e ele mal podia respirar. É sobre a criança, não é? O homem de jaqueta puída insistiu, a espera na voz inflando o incômodo no ar. A noite em que você desapareceu e tudo o que isso significa agora. As palavras ecoaram como um eco distante, e Lucas sentiu-se perdido na espiral de mistério. Justo quando tudo parecia que ia se revelar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro derrapou na calçada próxima, e todos se voltaram em estado de choque. Um veículo preto, com janelas escuras, parecia ter vindo do nada. As portas se abriram, e figuras vestidas de preto emergiram, como sombras de um pesadelo. É hora de irmos, Maia! Gritou uma voz forte, e o pânico explodiu. A multidão se afastava, mas Lucas se manteve parado, o coração batendo como um tambor frenético. Ele agora se via entre a fragilidade de relações e a dura realidade que envolvia Maia. Não! Espere! Lucas gritou, avançando, mas o clima estava mudando. Maia estava pálida, suas mãos tremiam. Não deixem que a levem! Ele sentiu um impulso desesperado, mas antes que pudesse dar um passo, Maia girou o olhar e os olhos dela se encheram de lágrimas. Lucas, eu não posso voltar. Eles não vão parar até que tudo esteja resolvido.
No instante em que as palavras saíram de seus lábios, algo se quebrou dentro dele. O que ela realmente era? O que tinham escondido dela e de todos? E naquele momento decisivo, quando os capangas se aproximavam, uma sensação estranha percorreu Lucas. Ele percebeu que a vida de Maia, seus segredos e seus traumas estavam prestes a ser revelados de uma maneira que mudaria tudo. Um homem ao fundo gritou: "Eu sei o que você fez, Maia!" E a multidão silenciou. Todos os olhares jogados nela como flechas. O abismo parecia abrir ao redor. Com cada segundo que passava, Lucas percebeu que a verdadeira história estava prestes a desabar sobre eles. E o que aconteceria a seguir poderia mudar a trajetória de todos. Só restava uma pergunta na mente dele: até onde ele iria para proteger a mulher que havia se tornado tão significativa em sua vida, mesmo em meio a uma tempestade de segredos? E à medida que o carro preto se aproximava, a única certeza que ele tinha era de que nada mais seria como antes. Lucas estava paralisado. O carro preto com janelas escuras parecia ter surgido do nada, uma sombra gorda contra o sol poente. Ele observou as figuras vestidas de preto se aproximando, a tensão subindo como um vapor quente. "Não deixem que a levem!" ele gritou. Mas a urgência em sua voz parecia uma gota de água no oceano de caos em que estavam mergulhados. Maia respirou fundo, seu olhar repleto de medo. "Lucas, eu preciso que você me acredite." Mas o homem sombrio caminhou para a frente, seu rosto revelando uma mistura de... O policial, agora de pé entre eles, franziu a testa, buscando entender a confusão. "Maia, você conhece esses homens?" Ele parecia estar contido, mas Lucas via como sua mão se movia em direção ao cinto, a tensão palpável. Antes que Maia pudesse responder, o homem de jaqueta puída gritou: "Chegou a hora! O seu passado não pode ser mais ignorado." Ele parecia ter encontrado um novo ânimo, como se estivesse pronto para um show. E no meio do tumulto, um som alto cortou o ar. Um tiro. O eco vibrou nas paredes invisíveis de medo que cercavam todos ali. O caos se instalou imediatamente. A multidão gritou, tentando se dispersar, mas o tempo parecia ter congelado. Lucas olhou para Maia. Seu rosto estava em choque e ele percebeu que a situação havia tomado um rumo aterrador. "Corre!" ele pediu, puxando-a para o lado oposto. Mas os homens de preto não pareciam se importar com o que estava acontecendo. Um deles apontava diretamente para Maia, uma expressão de fúria estampada no rosto. "Você não vai escapar dessa vez." "Não, você não entende!" Maia gritou, agora visivelmente desesperada. "Eu não sou quem você pensa. Eu mudei. Tinha que fazer isso para proteger os gêmeos." Mas Lucas congelou na menção dos gêmeos. Uma sensação de desespero o invadiu. "Proteger de quê, Maia? Que segredos você está escondendo?" Ele estava ciente de que a resposta mudaria tudo. O homem sombrio, agora mais próximo do que nunca, parecia se alimentar do pânico. "Você não sabe o que está acontecendo. Ela é a razão pela qual muitos estão sofrendo." Ele encarou Lucas com um olhar penetrante. "E você ainda quer apoiá-la, mesmo depois de tudo que ela fez?" Lucas sentiu seu coração disparar, as peças do quebra-cabeça começando a formar uma imagem distorcida e dolorosa. "Que tudo você está falando?" Mas nesse momento, algo explodiu em seu interior, como uma bomba. Uma memória esquecida de uma noite há muito enterrada voltou. Gritos, uma criança chorando, algo quebrando. De repente, a mulher platinada avançou firmemente, ocupando o espaço que Lucas deveria estar defendendo. O que aconteceu naquela noite não foi culpa dela. Você não pode voltar e jogar isso na cara dela. Uma nova onda de desespero começou a permeá-lo. A revelação estava prestes a surgir.
Ele estava começando a entender o porquê de aquelas emoções serem tão intensas. Naquela noite, uma criança havia desaparecido. Uma criança que agora peitava a realidade frente a eles, emanando uma inocência que rasgava o ar carregado de tensão. Só então, como um golpe final, a verdade começou a se desenrolar. O homem ordinário no fundo gritou: "Você sabe que não é só você. Maya, eles descobrirão tudo sobre você. Você e sua irmã." A revelação atingiu como um soco no estômago. O olhar de Maya se endureceu. "A minha irmã? Você? Como você sabe disso?" Ele podia ver a ficha caindo, as consequências dessa revelação revivendo como fantasmas. E enquanto a multidão vibrava em murmúrios confusos, a pergunta pairava no ar: quem era essa irmã? O que mais Maya escondia sobre seu passado e os gênios? No sopro daquele momento, antes de qualquer decisão ser tomada, Maya virou-se para Lucas, e o medo em seus olhos parecia descrever uma história inteira de dor e arrependimento, que ele não conhecia. "Lucas, eu não queria que soubesse, mas você precisa saber a verdade. Não sou apenas quem você pensa que sou." E nesse instante, quando tudo parecia estar prestes a explodir, o policial fez um movimento abrupto e a multidão silenciou de novo. O que mais estava perdido no tempo? O que mais poderia mudar dentro daquele imediato labirinto de segredos? Lucas olhava fixamente para Maya. Cada palavra sua era um golpe direto em seu coração. "Não sou apenas quem você pensa que sou." Aquela confissão parecia ecoar, fazendo o tempo estagnar. Ele se sentia perdido. A confusão envolvia tudo ao seu redor. Ele queria entender, mas o clima pesado estava prestes a se intensificar. Eu não posso te dizer agora." Maya implorou, as lágrimas já escorrendo. A multidão em volta parecia estar em um transe estranho. Ninguém sabia o que dizer, mas todos observavam como se fossem espectadores de um drama ao vivo. Então, antes que alguém pudesse formular outra pergunta, um novo grito cortou o ar. "Maya, você não deveria estar aqui." Uma figura conhecida apareceu no meio da confusão, e Lucas sentiu seu estômago revirar. Era a irmã de Maya, Lúcia. O que ela estava fazendo ali? "Lúcia, não!" Maya gritou, mas já era tarde. Lúcia se aproximou, os olhos ardendo de raiva e desespero. "Você não sabe onde se meteu. Ele não é quem você pensa que é." Ela apontou para o homem sombrio, sua voz ecoando com uma fúria desesperada. Lucas ficou em choque. A revelação de que havia uma ligação familiar só complicava ainda mais tudo. "O que você quer dizer com isso?" Ele gritou, a confusão se transformando em paranoia. Agora seus olhos se voltavam para Lúcia, buscando alguma explicação. "O que você escondeu de mim, Maya?" Lúcia perguntou, o olhar penetrante. "A verdade está mais próxima do que você imagina. Nós não estamos seguras. O que você fez?" Mas assim que ela começou a falar, as figuras de preto avançaram. O barulho de passos rápidos ressoou e, de repente, um deles disparou um tiro para o ar. "Não se movam!" A ordem era clara e cortante como uma faca. O pânico estourou como um balão furado. Lucas agarrou Maya pela mão. A tensão no ar era quase palpável. "Maya, precisamos sair daqui!" Ele puxou-a, mas ela hesitava, os olhos fixos na irmã. A luta em seu olhar mostrava que havia uma batalha interna, maior do que qualquer um poderia imaginar. "Maya, ouça!" Lúcia gritou. "Eles sabem sobre a noite, sabem sobre a criança." O sussurro final de Lúcia ressoou como um eco aterrorizante no silêncio crescente. "Que criança?" Lucas perguntou, seu coração disparando. O passado que parecia lhe escapar começou a se formar. O medo tomou forma em seu peito. "O que aconteceu naquela noite?
Ele precisava saber a verdade, qualquer verdade. E antes que alguém pudesse responder, a mulher platinada fez um movimento brusco. Saiam do caminho! Ela gritou, avançando para enfrentar os homens de preto. A multidão se dispersou, todos buscando abrigo. Era uma confusão total. Lucas! Maya chamou. O olhar de desespero dela se fixou nos dele. Por favor, confie em mim. Mas a urgência foi interrompida por outra figura que apareceu, mais rápida do que todos esperavam. Um homem alto, com um olhar frenético, rasgou a multidão. Maya, você não pode! Sua voz era um grito de alerta. Lucas viu o pânico no rosto dele e, sem perceber, ficou paralisado, capturado pela urgência da situação. Maya, eu sou seu pai! O homem gritou, fazendo o mundo ao redor de Lucas parar. Aquela simples frase disparou um turbilhão de emoções e murmúrios. O que estava acontecendo? O passado de Maya estava se revelando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Não, isso não pode ser verdade! Maya murmurou, recuando como se tivesse recebido um soco no estômago. A revelação percorreu entre eles como um relâmpago, iluminando todas as incertezas que cercavam sua vida. Lucas estava em choque. A ligação dela com aquele homem poderia transformar tudo. Ele precisava entender. Maya, é verdade? Ele perguntou, as mãos trêmulas. Por que você nunca me contou? Você não sabe o que está acontecendo. Ela disse, o desespero em sua voz crescendo. Mas ele não pode ser confiável. Ele só quer me levar embora. E como se a tempestade não pudesse ficar mais intensa, um novo ruído cortou o ar. Um grito. Era a garotinha, Lena. Mamãe! E seu pequeno corpo se lançou na direção de Maya. Braços abertos. O impacto emocional foi instantâneo. Maya gritou. Lucas, com o coração na mão, percebeu que a vida de todos estava prestes a mudar mais uma vez. Ele queria proteger todos ali, mas a linha entre a verdade e a mentira começava a se desvanecer. E no centro daquela bagunça emocional, o que era real e o que estava oculto ainda pairava como uma sombra aterrorizante. Agora, ele tinha que decidir em quem realmente ele poderia confiar naquele turbilhão de revelações. Com os batimentos acelerados e um nó na garganta, ele deixou escapar um pensamento que estava crescendo em sua mente. O que mais ele não sabia sobre Maya e seu passado? A pergunta ecoava, pesada, enquanto a tempestade se aproximava. Lucas estava paralisado. O carro preto, com janelas escuras, parecia ter surgido do nada. Uma sombra contra o sol poente. Ele observou as figuras vestidas de preto se aproximando, a tensão subindo. Não deixem que a levem! Gritou, mas a urgência em sua voz parecia uma gota d'água no oceano de caos em que estavam mergulhados. Maya respirou fundo, seu olhar repleto de medo. Lucas, eu preciso que você me acredite! Mas o homem sombrio caminhou para frente, sua expressão misturando raiva e determinação. Você não deve confiar nela, Lucas. A verdade se aproxima. O policial, agora ocupado em compreender a confusão, se colocou entre Maya e o homem. Maya, você conhece esses homens? A apreensão na voz dele era palpável. Eles são parte do meu passado, mas não do modo que você imagina. A voz de Maya tremia, quase quebrando. Ela olhou para Lucas e a dor em seu olhar era quase intransponível. Mas antes que a conversa pudesse continuar, um grito cortou o ar como uma faca. Maya, você não deveria estar aqui. Era a Lúcia. O coração de Lucas disparou. A irmã de Maya aparecera, e todo o ar parecia ter sido retirado do entorno. Lúcia, não! Maya gritou, desesperada, mas Lúcia se aproximou, os olhos ardendo de raiva. Você não sabe onde se meteu. Ele não é quem você pensa.
A intensidade nas palavras da irmã fazia o ambiente se contorcer em desespero. Lucas tentou entender. O que você quer dizer com isso? Ele se viu totalmente perdido, as conexões formando um emaranhado complexo que ele não sabia como desenredar. Você acha que essa família toda é uma ilusão? O homem de jaqueta puída parecia se divertir com tudo isso. Essa garota tem mais segredos do que você imagina. A gritaria e os murmúrios ao redor aumentavam, formando um zumbido ensurdecedor. E no centro disso tudo, Lucas sentia seu coração acelerar. Um misto de preocupação e confusão tomava conta dele. Maia, o que eles estão dizendo? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Hesitou, a dor estampada em seu rosto. Lucas, eu não queria que você soubesse. Mas eu não sou apenas quem você pensa que sou. E antes que ele pudesse exigir respostas, a garotinha, Lena, desabou nos braços de Maia. Mamãe! O pequeno corpo se agarrou a ela, e o efeito foi imediato. O peso da responsabilidade parecia quase implodir. Por um instante, tudo congelou. Os homens em preto, os gritos da multidão, a raiva de Lúcia. Maia olhou para Lena com uma paixão avassaladora. Eu sempre vou te proteger, meu amor. O homem sombrio avançou novamente. Ninguém está a salvo, mesmo esta garota. O desespero no rosto dele mudava de intensidade com cada palavra. E nesse exato momento, uma explosão estourou na distância. Um carro bateu em um muro e um fogo alto irrompeu em uma nuvem de fumaça. O caos se instaurou instantaneamente. Corre todos! Gritou o policial, movendo-se para socorrer os feridos, e a multidão começou a se dispersar. Mas Lucas não conseguia se mover. Ele olhava para Maia. Era como se o mundo ao redor dele tivesse desaparecido, restando apenas aqueles segundos cruciais. Maia, o que você esconde? Ele questionou, sentindo o nó apertar mais forte na garganta. Mas quando ela estava prestes a responder, o homem, em um tom mais baixo e ameaçador, sussurrou. Você não sabe ainda. Mas o que aconteceu aquela noite... Bem, a garota não é a única que pode ser afetada. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas. Ele olhou de Maia para a garotinha, a adrenalina pulando em suas veias. O que mais ele não sabia? Mentes que faziam parte de um quebra-cabeça que ele ainda não tinha a imagem completa. E então, de repente, a ligação entre Maia, Lúcia, aquele homem e Lena pareceu reveladora e aterrorizante. O fogo começava a se alastrar, e uma nova onda de pânico tomou conta. Um novo grito ressoou, e Lucas, perdendo as estribeiras, fez o que ninguém esperava. Ele pegou a mão de Maia e gritou, "Vamos, agora!" E enquanto corriam em direção à saída, seu coração martelava. Ele estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre Maia, mas o que ela realmente significava para seu mundo, e se ainda havia segurança no que construíram juntos. E no meio da confusão, uma pergunta insistia em sua mente. A verdade seria mais devastadora do que qualquer um deles poderia suportar? Lucas estava paralisado. O carro preto, com janelas escuras, parecia ter surgido do nada, uma sombra contra o sol poente. Ele observou as figuras vestidas de preto se aproximando, a tensão subindo. "Não deixem que a levem!" gritou, mas a urgência em sua voz parecia uma gota d'água no oceano de caos que o cerca. "Lucas, eu preciso que você me acredite." Mas o homem sombrio caminhou para frente, seus olhos brilhando de raiva e determinação. "Você não deve confiar nela, Lucas. A verdade se aproxima." O policial, agora em pé entre Maia e o homem, estava confuso. "Maia, você conhece esses homens?" A voz dele tremia. "Eles são parte do meu passado, mas não do modo que você imagina." A voz de Maia quase quebrou. Ela olhou para Lucas, e a dor em seu olhar era quase palpável. Com um movimento brusco,
Um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um tiro disparado para o alto ecoou como uma bomba, e a multidão entrou em pânico. O grito de Lena, que estava agarrada à perna de Maia, fez com que a mãe olhasse para baixo, o coração quase parando. Mamãe, estou com medo. Era como se o mundo tivesse se transformado em uma cena de pesadelo. O homem sombrio avançou. Ninguém está a salvo, mesmo esta garota. A intensidade na voz dele não deixava espaço para dúvidas. E bem ali, no meio da confusão, Lucas começou a pensar que talvez, apenas talvez, a verdade sobre Maia não fosse o que ele imaginava. Isso tem que acabar! Lucas gritou, puxando Maia para o lado, sua mão tremendo na dela. O som de sirene se aproximando apenas intensificava a tensão no ar. Enquanto todos corriam, Lucas percebeu que eles estavam cercados. Aquele homem estava completamente fora de controle, e a outra figura vestida de preto estava a poucos passos de entrar em ação. Maia estava olhando ao redor, os olhos arregalados. Lucas, precisamos sair daqui. Sua voz era um sussurro urgente e a determinação dela começava a estremecer. Mas antes que pudessem se mover, Lúcia emergiu do caos com um olhar vagamente aterrorizado. Você não pode deixar isso acontecer! Ela gritou, mas seu apelo estava quase perdido no burburinho. Lucas olhou para ela, confuso. A quem ela se referia? Maia, quem é esse homem? Lúcia olhava fixamente para o homem sombrio, seu corpo tenso. Ele estava preparado para o que quer que viesse a seguir. Ele está atrás de você! O homem hesitou por um segundo, mas logo lançou um olhar carregado de raiva. Eu não estou atrás dela. Estou atrás do que ela esconde. A afirmação fez o coração de Lucas disparar. O que mais Maia poderia estar escondendo? O que sucedeu naquela noite? Então, como um raio, a verdade começou a se revelar. A criança não sou só eu. Ele também é seu pai. O homem de jaqueta puída havia falado novamente sem dó. O silêncio cortante que se seguiu fez todos congelarem. Lucas olhou para Maia, a boca seca. O que ele está dizendo, Maia? Você... O espaço entre eles parecia ter se multiplicado e o alvoroço ao redor desvanecia. A respiração de Maia estava ofegante. Lucas! Ela começou, mas a garotinha em seus braços estava agora tremendo. O que havia naquela noite que poderia ter mudado tudo? Ele é! Ele é! E antes que pudesse explicar, o homem sombrio deu um passo à frente e gritou. Você não sabe o que ela fez. Ela está fugindo de sua verdadeira identidade. O olhar de Maia cristalizou de terror e Lucas percebeu que uma tempestade estava se formando dentro dela. As imagens de um passado sombrio começavam a desmoronar. E quando a mulher platinada foi se aproximando do advogado, uma onda de euforia invadiu o lugar. Basta! A verdade do que Maia fez precisa vir à tona! Nesse momento, um grito cortou a inteira montagem. Socorro! Socorro! Era uma jovem com lágrimas escorrendo pelo rosto, surgindo rapidamente do tumulto. Minha irmã! Por favor, alguém ajude! Todos olharam para ela. É ela! O homem sombrio se virou abruptamente. É por isso que seu pai tá atrás de você, Maia. Porque ele quer a criança que você tem. O frisson na multidão cresceu. Lucas se sentiu tonto. Aquela jovem era a irmã de Lena. O que estava acontecendo? O cenário estava se transformando em um caos de relações e segredos. E ao olhar para Maia, tudo se desfazia lentamente. Ela estava em choque, balançando a cabeça como se tentasse entender. Não, não pode ser! O que você... O homem sombrio fez uma última afirmação devastadora. Ela também sabe sobre tudo. E no auge do medo e da confusão, uma pergunta pairou no ar, perturbadora e cheia de angústia. Quem realmente era Maia? E que outras verdades devastadoras estavam prestes a ser reveladas? Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. O caos estava se instaurando e ele precisava agir. Ele olhou para Maia, seus olhos refletindo a dor e a incerteza. O homem sombrio estava cada vez mais próximo,
sua presença pesando no ar. Ele sabia que a verdade estava prestes a se revelar, mas qual verdade? As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente. Ele quer a criança que você tem. Maia! Lucas disparou, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é ele? O que você esconde? O medo pulsava em seu peito, enquanto as vozes na multidão se tornavam cada vez mais frenéticas. O tiro havia ecoado, e agora a tensão no ar era quase insuportável. Maia, eu sou seu pai! O homem gritou novamente, a revelação cortando o silêncio como uma faca. Maia congelou, a expressão de horror estampada em seu rosto. Não, isso não é verdade! Ela murmurou, mas a incerteza em sua voz era evidente. Lucas viu o desespero se misturar com a determinação dentro dela. Era como se todas as suas memórias, todos os pedaços de sua vida começassem a se juntar. Ele queria correr até ela, abraçá-la, dizer que ficaria tudo bem, mas as palavras falharam. E então, Lena começou a chorar. Mamãe, por favor, não deixe eles levarem você. A garotinha, com seu doçura inocente, trouxe uma onda de ternura em meio a toda a confusão. O que você está fazendo aqui, Lena? Maia gritou, a preocupação transparecendo. Por um segundo, o mundo parecia ter parado. E foi nesse instante que Lúcia se lançou para frente, determinada. It's not safe! They're here to take you both! Lúcia estava desesperada, seus olhos lacrimejando, enquanto segurava o braço de Maia. O homem sombrio não hesitou. Se você não se entregar agora, nem posso garantir a segurança dela. A gravidade em sua voz deixava claro que não havia espaço para brincadeiras. Lucas, eu não posso deixar que eles a levem, Maia disse, a urgência clara em sua voz. Vamos, precisamos sair! Lucas gritou, tomando a mão de Maia. Mas a luta interna dela era visível, os olhos se movendo entre ele e o homem ameaçador. Maia, eu estou aqui com você. Nós podemos enfrentar isso juntos. Os homens de preto começaram a avançar, mas a mulher platinada se colocou entre eles e as outras mulheres. Basta! Não vão levar minha irmã! Sua voz era firme, um grito de resistência. Lucas sentiu a força daquela declaração e a adrenalina começou a fluir em suas veias. Eu não sou quem você pensa que sou, Maia sussurrou, entre lágrimas. Eu só quero proteger vocês. A tensão era palpável. A cada instante que passava, mais e mais pessoas começavam a se afastar, criando um círculo. Helena começou a se contorcer e a multidão murmurou confusa e nervosa. Maia, seja forte! Lúcia gritou, e Lucas, determinado, puxou Maia junto a ele. Ele olhou nos olhos dela, e dentro daquela janela emocional, algo começou a brilhar. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer segredo ou passado obscuro. Precisamos ir agora. Ele apertou sua mão e, com um último olhar para Lúcia e Lena, eles começaram a correr. O tumulto atrás deles começava a se intensificar, mas Lucas não olhou para trás. Eles passaram pela multidão que agora se dispersava em desespero, gritos abafados se perdendo no caminho. Enquanto corriam, uma nova chama de determinação acendeu-se dentro de Lucas. Ele sabia que precisavam enfrentar o passado, mas não agora. Maia, vamos nos afastar daqui primeiro! Mas a cada passo que davam, uma pergunta ecoava em sua mente. O que havia ocorrido naquela fatídica noite? E qual seria o impacto disso em suas vidas? Em meio à turbulência, algo estava começando a acontecer. As peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar. Eles virariam a página, mudariam seu destino. Mas seria capaz de suportar a verdade que se aproximava? E quando finalmente alcançaram um lugar seguro, Lucas parou e olhou para Maia. O cansaço e a ansiedade se misturavam em seus olhares, mas havia uma centelha de esperança. Eles precisariam encarar o que estava por vir, juntos. Agora, querido leitor, este é um momento decisivo para você. Se inscreva aí imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Você não vai querer ficar de fora! Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa intensa. Vamos fazer isso juntos! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ver tudo! E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.